Rússia ultrapassa os Estados Unidos e passa a ter o segundo maior exército do mundo. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, emitiu um decreto nesta segunda-feira, 16 de novembro de 2024, que vai aumentar o número de membros das Forças Armadas para 2.389.130, sendo 1,5 milhão na ativa. Anteriormente eram 2.209.130 membros, dos quais 1,32 milhão eram ativos. Com a medida, a Rússia vai superar os Estados Unidos e se tornar o país com o segundo maior exército em termos de pessoal ativo no mundo, depois da China, de acordo com dados públicos. O ranking dos países por pessoal militar ativo ficará em China, 2.035.000 milhões, Rússia, 1,5 milhão, Índia, 1,455 milhão, Estados Unidos, 1,328 milhão, República Popular Democrática da Coreia do Norte, 1,32 milhão. No primeiro semestre deste ano, de acordo com dados fornecidos pelo vice-presidente do Conselho de Segurança da Rússia, Dmitry Medvedev, cerca de 190 mil cidadãos assinaram contratos com o Ministério da Defesa. O decreto é emitido em meio à investida das potências do Ocidente contra a Rússia. Elas estão debatendo a possibilidade de levantar a proibição do uso de armas de longo alcance ocidentais pela Ucrânia para atacar o território russo. Na última quarta-feira, o secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, disse que conversou com seu homólogo ucraniano, Andrei Sybiga, e com Vladimir Zelensky sobre o lançamento de mísseis de longo alcance em direção ao território russo. Desde 24 de fevereiro de 2022, a Rússia executa uma operação militar especial na Ucrânia a fim de proteger a população de genocídio por parte do regime de Kiev e dar conta dos riscos de segurança nacional que representam o avanço da Aliança Atlântica. Navios russos e chineses realizam exercícios de tiro conjuntos durante manobras Oceano 2024. Na última terça-feira, 10 de novembro de 2024, as formações e associações da Marinha Russa começaram um exercício estratégico de comando em Estados Maiores Oceano 2024, que durarão até 16 de setembro. Navios de guerra russos e chineses realizaram exercício de disparo de mísseis e artilharia no Mar do Japão, também conhecido como Mar do Leste, como parte dos exercícios conjuntos em andamento nesta segunda-feira, disse o Ministério da Defesa da Rússia. No Mar do Japão, navios de guerra da Frota do Pacífico, da Marinha Russa e do Exército de Libertação Popular da China, atuando como parte de um destacamento conjunto, realizaram tarefas complexas com disparos reais de armas de mísseis e artilharia como parte das manobras Oceano 2024, disse o Ministério. Mais de 15 navios de guerra russos participaram do episódio do exercício, acrescentou. As ações das forças navais foram apoiadas por mais de 10 aeronaves e helicópteros de aviação naval da Frota do Pacífico e da Força Aeroespacial Russa. Os contra-torpedeiros Xining e Wish, bem como a fragata Lin-In, participaram do lado chinês, relata o comunicado. Ainda segundo o Ministério, 24 representantes de 10 países observaram os exercícios da fragata Marshal Shapovalnikov. Na terça-feira, 10 de novembro de 2024, as formações e associações da Marinha Russa começaram exercícios estratégicos de comando em Estados Maiores do Oceano 2024, que durarão até 16 de setembro. Os exercícios estão sendo realizados em um formato bilateral, sob a liderança geral do comandante-chefe da Marinha Russa, almirante Alexander Moiseev. As manobras nas águas dos oceanos Pacífico e Ártico e dos mares Mediterrâneo, Cáspio e Báltico envolvem mais de 400 navios submarinos e embarcações auxiliares de apoio à frota. Mais de 120 aeronaves e helicópteros do contingente de aviação naval da Marinha e da Força Aeroespacial da Rússia também estão participando, fazendo uso de 7.000 unidades de armas e equipamentos militares especiais, bem como mais de 90 mil soldados. Exercícios navais sob o codinome Oceano foram conduzidos pelo Comando Geral da Marinha Soviética em 1970, 1975, 1977, 1983 e 1985.
Os exercícios foram os maiores eventos de treinamento operacional de combate realizados pela Marinha Soviética no período pós-guerra e os maiores da história mundial na época. Israel distribui 9.000 rifles e prepara exército civil para um confronto explosivo com o Hezbollah. Será que o norte do país está prestes a enfrentar a sua maior batalha? Pergunta. O governo de Israel intensificou suas medidas de segurança ao armar 97 equipes de resposta rápida, como parte da segunda fase de rearmamento das comunidades das colinas do Golã. Essa iniciativa tem como objetivo fortalecer a defesa civil diante do crescente bombardeio realizado pelo Hezbollah, que opera a partir do sul do Líbano. Na segunda-feira, o Ministério da Defesa de Israel anunciou a distribuição de cerca de 9.000 fuzis de assalto para essas equipes civis, em meio à escalada de tensões com o grupo xiita. Segundo o comunicado oficial, o governo investiu aproximadamente 50 milhões de shekels, equivalente a mais de 14 milhões de dólares, para adquirir rifles Arad de fabricação israelense. Esses armamentos serão distribuídos entre as equipes de resposta rápida, coordenadas com o exército israelense, reforçando a segurança em várias comunidades do norte do país. Além disso, o Ministério informou que agora está em andamento uma segunda fase de rearmamento para equipar as comunidades das colinas de Golã e que, uma vez concluída, cerca de 120 equipes civis do norte estarão completamente equipadas. As equipes de resposta rápida, como Israel as chama, são unidades civis que atuam em coordenação com o exército em várias comunidades, incluindo alguns assentamentos na Cisjordânia. Durante os ataques do Hamas em 7 de outubro, nos quais morreram cerca de 1.200 pessoas e 251 foram sequestradas, dando início à ofensiva militar israelense na faixa de Gaza, vários membros dessas equipes mal armados naquele momento morreram defendendo as comunidades fronteiriças. Desde então, as autoridades israelenses se rearmaram. Esses grupos estenderam a iniciativa ao norte, onde o fogo cruzado constante com o Hezbollah ameaça desencadear um conflito aberto. Israel tem se envolvido com um intenso intercâmbio de fogo com grupos libaneses desde 8 de outubro, quando o Hezbollah começou a lançar ataques em solidariedade com as milícias palestinas da faixa de Gaza. Somente na manhã de domingo, o exército detectou o lançamento de cerca de 40 projéteis do Líbano dirigidos contra as áreas da Alta Galileia e das colinas de Golã, após também ter identificado outros 55 no sábado. Nenhum desses ataques causou vítimas. O ministro de Defesa israelense, Yoav Gallant, disse na terça-feira passada que, com suas missões em Gaza quase cumpridas, o foco de Israel está se transferindo para o norte do país, onde o fogo cruzado constante com o Hezbollah obrigou cerca de 60 mil pessoas a viverem evacuadas em hotéis ou casas de familiares por todo o país. Nestes 11 meses de troca de tiros, mais de 650 pessoas morreram em ambos os lados da fronteira, a maioria do lado libanês, nas fileiras do Hezbollah, que confirmou cerca de 400 baixas, algumas também na Síria. Em Israel, 50 pessoas morreram no norte, 24 militares, 26 civis, incluindo 12 menores, em um ataque nas colinas de Golã ocupadas pela Síria. O Ocidente já não tem ferramentas de pressão militar sobre a Rússia, diz Scott Ritter. O Ocidente não tem mais ferramentas para exercer pressão militar sobre a Rússia. Todo o equipamento da OTAN está sendo destruído ou capturado, disse o ex-oficial de inteligência do Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos, Scott Ritter, em entrevista ao canal do YouTube Diálogo Orques. Por alguma razão, sempre pensamos que a Rússia é fraca, acreditamos que não vai fazer isso ou aquilo. Agora, pelo contrário, estamos vendo como ela agora está literalmente nos dando forte e feio na Ucrânia. A Europa não tem mais nada que possa mudar a situação. A Suécia já está enviando seu 17º pacote de ajuda para que tudo acabado. Suécia, os russos vão destruir e capturar tudo isso, alertou o ex-agente. Na semana passada, o presidente Vladimir Putin disse que a OTAN está discutindo apenas a possibilidade de o exército ucraniano usar armas ocidentais de longo alcance, mas a participação direta de países da OTAN no conflito com a Rússia. De acordo com o chefe de Estado, o regime de Kiev está atacando o território russo com drones e outros meios. Quando se trata do uso de armas de precisão de fabricação ocidental, deve-se entender que tais operações são realizadas com a participação de militares de países da aliança, porque só eles podem introduzir os dados de voo nos sistemas de mísseis, explicou o presidente.
Turquia não é a colônia dos Estados Unidos e mais cedo ou mais tarde será parte do BRICS, diz analista. A comunidade empresarial atlântica ficaria muito frustrada se Ankara decidisse tornar-se um membro do BRICS, mas a Turquia é um estado independente, não uma colônia norte-americana, disse o analista econômico Mustafa Ersin. Recentemente, o assessor presidencial russo, Yuri Ushakov, confirmou que a Turquia havia se candidatado a membro pleno do BRICS e que a solicitação está sendo analisada. Os Estados Unidos já têm muitos parceiros de negócio no BRICS, mas a comunidade atlântica ficaria muito abismada se a Turquia, membro da OTAN, entrasse no BRICS, que tem uma postura clara contra o dólar e a hegemonia dos Estados Unidos, mas não acho que a comunidade empresarial turca seja contra a adesão ao BRICS. Pelo contrário, as ambições comerciais do país são claras, disse o especialista. Segundo ele, a Turquia enfrenta dificuldades devido à política comercial orientada para a União Europeia. A nova ordem mundial é multipolar e todos os países devem cooperar. Para que a governança global funcione adequadamente, os intelectuais dos Estados Unidos devem ser mais flexíveis. A Turquia já se tornou um amigo na corda se a Casa Branca, que apoia um corredor terrorista no norte da Síria, avançar em respostas às ações da Turquia, que quer participar de uma estrutura econômica com o BRICS, isso poderia levar a uma ruptura de laços. Além disso, a Turquia é um estado independente, não uma colônia americana. A Turquia tomará o seu lugar no BRICS. Isso vai acontecer mais cedo ou mais tarde, disse o especialista. A Rússia assumiu a presença do BRICS em 1º de janeiro deste ano. Nesta data, além da Rússia, Brasil, Índia, China e África do Sul entraram no bloco. Novos países membros, o Egito, a Etiópia, o Irã, os Emirados Árabes Unidos e a Arábia Saudita. China descobre quase 5 milhões de toneladas de metais para suas reservas de terras raras, diz mídia. A China descobriu 4,96 milhões de toneladas de elementos de terras raras cruciais para o desenvolvimento tecnológico em uma das regiões mais pobres. De acordo com o jornal Sul China Morning Post, a China está pronta para proteger ainda mais suas reservas de elementos de terras raras em cerca de 5 milhões de toneladas, em meio à crescente competição internacional após uma descoberta na província de Sichuan, no sudoeste do país. A China é a maior produtora mundial de elementos de terras raras, que inclui 17 óxidos metálicos com 44 milhões de toneladas de depósitos, de acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos. Diante da nova situação de competição internacional, o grupo mantém os maiores interesses da nação em mente para fazer novas e significativas contribuições para salvaguardar a segurança dos recursos de terras raras da China, disse a empresa estatal China Rare Earth Group, em declaração no seu site oficial no sábado. O domínio das terras raras da China tem levantado cada vez mais preocupações geopolíticas em meio à crescente rivalidade tecnológica entre a China e os Estados Unidos, enquanto Pequim, como resposta à guerra comercial travada com Washington, tem restringindo o seu fornecimento e exportações de elementos de terras raras. As exportações de terras raras da China nos primeiros 8 meses do ano aumentaram 6,4% ano a ano para 38.755 toneladas, enquanto o valor da exportação caiu 40,2% para 341,2 milhões, mostraram dados alfandegários apontados pela apuração. A China foi responsável por entre 80% e 90% da produção global de terras raras no início da década de 2010, mas esse domínio diminuiu para cerca de 70% em 2023, em meio ao aumento global no fornecimento de terras raras, segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos. Força Aérea da Nova Zelândia recebe o primeiro avião de carga Super Hercules. A primeira das 5 aeronaves C-130J-30 Super Hercules pousou na Nova Zelândia no início desse mês, parte de um plano da Força Aérea Real da Nova Zelândia para aposentar sua frota de C-130H Hercules da década de 1960. O avião inicial, feito pela Lockheed Martin, foi recebido na base de RN-SAF em Auckland. Em uma cerimônia em 10 de setembro, o chefe da Força de Defesa, Marechal do Ar, Tony Davis, declarou: "Demos um grande passo à frente em nossa capacidade de transporte aerotático. As capacidades adicionais que a nova frota C-130J traz abrirão papéis expandidos para a aeronave atender às necessidades da Nova Zelândia e de nossos parceiros."
O comandante da ala, Bradley Scott, lidera o esquadrão número 40 do Serviço Aéreo que opera a nova frota. Disse que todos os 5 C-130JS chegariam até o final de outubro. O Hercules é um cavalo de batalha em uma frota da Força Aérea que não possui aeronave de combate. De fato, a carga de trabalho do primeiro C-130J começou no dia seguinte, quando ele moveu a carga e forneceu familiarização para a equipe de movimentos aéreos em várias bases aéreas ao redor da Nova Zelândia. As aeronaves Kawi têm uma câmera eletro-óptica L3 Harris Wisscam MX-20 HD montado sobre o nariz para auxiliar em missões de busca e resgate ou socorro em desastres, algo que eles realizam regularmente na Nova Zelândia e no Pacífico Sul. Os C-130JS também tem um sistema de banda larga baseado em SATCOM. Scott observou: não é necessário uma mudança radical na capacidade do C-130J, mas certamente uma modernização e melhoria de capacidade que receberemos. Ele disse que a nova aeronave pode transportar mais coisas em uma distância maior e queimar menos combustível fazendo isso. Voos para a Antártida são parte da missão do C-130J que ocorrerão dentro de alguns meses. O lançamento operacional final para a aeronave em todas as funções está programado para o final de 2025. Dispensando uma licitação competitiva, o Wellington orçou 1,521 bilhão para a aeronave e infraestrutura relacionada em 2020. A interoperabilidade com parceiros como a Austrália e os Estados Unidos foi uma consideração importante. E o pacote inclui um simulador de voo de movimento completo estacionado em Wainuapai. O treinamento de tripulação e mantenedores começou nos Estados Unidos no ano passado. 4 tripulações já foram treinadas pela Força Aérea dos Estados Unidos, com mais 2 para ir. O simulador ainda não chegou, mas o primeiro programa de treinamento baseado na Nova Zelândia começará no início de 2026. Sob o contrato do modelo J, estaremos buscando obter o máximo de treinamento possível do simulador, explicou o Scott. O serviço aéreo aqui já aposentou 2 C-130HS este ano. Todos terão ido embora até 31 de janeiro de 2025, depois que a frota tiver voado coletivamente quase 155 mil horas em mais de 97 mil surtidas. O aterrorizante novo mapa do Mar Sul da China está sendo redesenhado à força, porque os confrontos entre navios podem se transformar em uma crise global. Em 31 de agosto, o navio chinês colidiu com o maior patrulheiro da guarda costeira filipina, abrindo um buraco no seu casco. Foi a mais recente tentativa da China de forçar a Teresa Magbanua a abandonar o banco de Sabina, onde está estacionado desde abril. Não houve feridos, mas o incidente faz parte de um novo padrão emergente de escalada e confronto no Mar Sul da China, especialmente em torno das ilhas Spratly. Segundo um relato, Wang Yi, o principal diplomata chinês, avisou Jack Sullivan, conselheiro de segurança nacional dos Estados Unidos, que a China não aceitaria uma presença filipina no banco de Sabina durante uma reunião perto de Pequim nos dias 27 e 28 de agosto. Tudo aponta para uma nova fase na luta pelo Mar Sul da China, no qual alguns países do sudoeste asiático estão se opondo à China. Não está claro se a China e os Estados Unidos conseguirão conter com segurança essa acirrada contenda. A chegada ao poder de Xi Jinping em 2012 trouxe uma reformulação significativa no mapa do Mar Sul da China. Nos 3 anos seguintes, a China construiu 7 novas bases nas ilhas Spratly, 3 delas com grandes aeródromos em rochas e Recife, disputadas por Filipinas, Vietnã, Malásia e Taiwan. Essas bases agora abrigam uma grande presença permanente de tropas, navios e aviões chineses, bem como capacidades avançadas de inteligência. Antes, as construções mais elaboradas feitas por qualquer país consistiam em pequenos aeródromos em algumas ilhas ou postos avançados sobre estacas em cima dos recifes de coral. A China deu grande peso retórico à sua vaga reivindicação da parte do Mar Sul da China
que fica dentro de sua linha de 9 traços. Às vezes as linhas mudam nos mapas oficiais, em outras ocasiões um 10º traço é adicionado perto de Taiwan. No entanto, apesar da veemência das reivindicações chinesas, da ambiguidade de sua suposta fronteira, surgiu um incômodo status quo na última meia década. Em um dia qualquer, um ou mais navios da guarda costeira chinesa e entre algumas dezenas de embarcações da milícia marítima estavam estacionados em rostas e recifes disputados por todo o mar. Até recentemente, sua missão costumava ser limitada à maior parte da atividade marítima comercial, incluindo o fluxo de contêineres em algumas das rotas marítimas mais movimentadas do mundo, não foi afetada. O exército e as forças de segurança chinesas, em princípio, se precipavam com um objetivo menor: impedir a exploração energética e a pesca na área. Mesmo assim, sua aplicação foi fraca. A proibição chinesa de pesca no mar sul da China durante todos os verões não foi aplicada com rigor. A Marinha dos Estados Unidos manteve a prática de navegar pelas ilhas em operação de liberdade de navegação, desafiando as reivindicações da China sobre a área, renovando essas operações em 2015. No entanto, o número dessas operações diminuiu e a China rotineiramente formulou objeções a elas. Enquanto isso, Filipinas e às vezes Vietnã pressionam a Associação das Nações do Sudeste Asiático a emitir novas declarações de preocupação, com poucos resultados para ser o epicentro de uma disputa entre superpotências. O mar sul da China era surpreendentemente tranquilo em comparação às tempestades desta nova fase de confronto. A ameaça se tornar uma verdadeira tormenta. Filipinas, Vietnã e Malásia começam a resistir à China com mais força. Para entender essa dinâmica, é importante considerar os níveis relativos de tensão em toda a área. As mais tranquilas de todas são as Ilhas Paracel. A China as ocupa inteiramente desde que as tirou do Vietnã em uma batalha em 1974. Na maior das ilhas, 130 ilhas, a China possui um aeródromo que já obrigou aviões de combate. A situação é mais tensa no atol de Scarborough, uma única lagoa isolada. Sua proximidade a Manilha, a capital das Filipinas, faz dela o ponto estratégico mais importante no mar sul da China. Antes de 2012, navios filipinos pescavam nos ricos bancos de pesca da lagoa e a marinha filipina expulsava os navios chineses que tentavam fazer o mesmo. Mas naquele ano, a guarda costeira chinesa expulsou os navios filipinos. Desde então, a China controlara descaradamente o local mais tenso de todos são as Ilhas Spratly. Entre 2013 e 2016, a China construiu grandes bases em terrenos recuperados no mar. Como resultado, as ilhas agora são um local onde a resistência é mais feroz. Desde 2022, o Vietnã tem dragado e recuperado terras nas áreas que ocupa. Agora construiu aproximadamente metade do terreno que a China recuperou e parece estar construindo um grande aeródromo. O governo chinês tem permanecido em silêncio sobre isso. A Malásia buscou manter relações cordiais com a China e tolerou a presença de navios chineses nas águas que reivindica como sua zona econômica exclusiva. Além disso, ignorou ou até favoreceu as frotas que transportam petróleo iraniano sancionado e os transfere para os navios com destino à China. Ainda assim, a Malásia depende das receitas energéticas e por isso retomou as explorações de petróleo e gás na costa de Bornéu, perto das Spratly, apesar das objeções chinesas. A maior resistência vem das Filipinas. O presidente Ferdinand Bongbong Marcos ordenou a seus funcionários que monitorem de perto a atividade chinesa nas Spratly, inclusive dentro da zona econômica exclusiva Filipinas de 200 milhas náuticas, 370,4 km. Um exemplo notável é a missão da China de impedir o reabastecimento de um navio da Marinha Filipina, o Sierra Madre, encalhado em 1999 no banco de areia Yungin. No ano passado, as Filipinas começaram a usar navios de guarda costeira para escoltar material de construção até o Sierra Madre, a fim de reforçar seu casco enferrujado. A China respondeu e em junho de 2004 havia bloqueado com sucesso o reabastecimento do Sierra Madre durante 4 meses. O pequeno pilotão de fuzileiros filipinos que guardava o local começou a ficar sem comida e água. Finalmente, quando a Marinha Filipina fez uma tentativa em 17 de junho, guardas costeiros chineses armados com machados abordaram as embarcações filipinas. Ao chegarem ao banco de areia, desarmaram os marinheiros à força. Os marinheiros filipinos seguiram ordem de não revidar, mas um perdeu o polegar. Em junho, China e Filipinas se afastaram de uma maior confrontação, pelo menos por enquanto. Diplomatas chineses aceitaram um antigo convite às Filipinas para viajar a Manilha para negociações. No diálogo subsequente foi acordado disposições provisórias que permitiram o reabastecimento regular do Sierra Madre. De acordo com o acordo,
A China inspecionará as missões de abastecimento a uma distância de centenas de metros para garantir que não transportem material de construção. Mas as autoridades filipinas afirmam que, apesar de tudo, se armado for estabilizado com concreto, não afundará nem desmoronará em breve. Em resumo, uma vitória provisória para as Filipinas. Em outros lugares, no entanto, as tensões aumentam, especialmente no Banco de Sabina, onde os navios chineses colidiram com Teresa Magbanua. As autoridades filipinas afirmam que enviaram seu navio ao Banco de Areia porque viram indícios de que a China estava prestes a construir algo lá. Mas estão jogando um jogo arriscado. As Filipinas não tinham presença contínua na lagoa antes de abril. Então, estão mudando o status quo a algo que a China abomina. Também não está claro se as garantias da aliança dos Estados Unidos com as Filipinas se aplicam ao Banco de Sabina, como quase certamente se aplica ao Banco de Yalgin. Sob um tratado de defesa mútua, os Estados Unidos se comprometeram a enfrentar os perigos comuns caso um navio público filipino seja atacado, mas enquanto o ser armado está cimentado no Banco de Yalgin, o Teresa Magbanua está flutuando e, portanto, pode ser retirado. O menos importante sobre o incidente de Sabina, que poderia desencadear o confronto militar no mar, a China poderia tentar intimidar os filipinos de maneira mais agressiva para que abandonassem o Banco de Areia. As implicações mais amplas vão muito além de algumas rochas e navios, pois tal confronto colocaria à prova o apetite dos Estados Unidos de apoiar as Filipinas a arriscar vidas e recursos americanos para um Banco de Areia desabitado seria impopular em Washington. No entanto, se as Filipinas recuarem, é provável que recuperem o Banco de Areia. Isso lembraria a perda do atol de Scarborough. Em 2012, levantaria dúvidas em Manila sobre a confiabilidade de seu maior aliado no tratado. Os últimos meses, portanto, oferecem duas visões muito diferentes sobre como o Mar Sul da China funcionará nas próximas décadas. Uma baseada no episódio do Sierra Madre sugere que o mar é uma zona disputada, mas na qual todas as partes conseguem reduzir as tensões e desenvolver acordos sobre pontos conflitantes. A outra visão está no Teresa Magbanua, um conjunto de mini confrontos em constante mudança, no qual a China tenta impor sua vontade no mar, e os países do sudoeste asiático resistem. Quando essa resistência, liderada por aliados formais, coloca os Estados Unidos em um terrível dilema, apoiá-los ou instá-los a recuar, pergunta. A China observará de perto o que acontecerá a seguir, e outros aliados dos Estados Unidos na Ásia, além também o farão. Especialistas falam sobre a perspectiva de uma moeda comum do BRICS e o dólar e as sanções. Especialistas debatem temas da atualidade, maioria global no século XXI, resistindo às sanções e buscando uma alternativa ao dólar. O evento reuniu destacados especialistas em temas vinculados às relações financeiras internacionais que falam sobre as perspectivas de adoção de um sistema de pagamentos em moedas nacionais entre os países do grupo BRICS, o futuro do dólar, a criação de uma moeda do BRICS, bem como sobre o impacto das sanções na economia russa. Falaram no evento Marcos Caramuru, ex-diretor executivo do Banco Mundial e membro do Conselho Internacional do Centro Brasileiro de Relações Internacionais, Sergei Afontsev, um membro correspondente da Academia de Ciências da Rússia, diretor do Departamento de Economia Mundial da Faculdade de Economia da Universidade de Lomonosov de Moscou, Ekaterina Arapova, a diretora do Centro de Análise de Políticas de Sanções do Instituto de Estudos Internacionais, Abdulaziz Shabani, o pesquisador do Centro de Estudos Políticos e Estratégia de Riad, Mustafa Ahmed, o especialista em segurança regional do Centro de Pesquisa Al-Rabotor, e Wei Ong, o subsecretário-geral do Centro
uma faixa, uma rota da Academia de Ciências Sociais da China. Marcos Karamuru, ex-diretor executivo do Banco Mundial e membro do Conselho Internacional do Centro Brasileiro de Relações Internacionais, ao se referir às perspectivas de criação de uma moeda comum do BRICS, diz que, para incentivar o uso de moedas nacionais no comércio, é necessário pensar em criar um ativo semelhante ao 10 direitos especiais de saque. Para o palestrante, a ideia de transformar essa moeda em uma moeda do BRICS é mais complicada. Serão necessárias muito mais pesquisas, mas não há nada de impossível em tratar, pelo menos em caráter experimental, da ideia de um acordo que crie ativos semelhantes ao 10 que possam ser usados como referência no comércio entre os países do BRICS. Sergei Afontsev, membro correspondente da Academia de Ciências da Rússia e o diretor do Departamento de Economia Mundial da Faculdade de Economia da Universidade Lomonosov de Moscou, falou sobre a resiliência da economia russa. Apesar dos percalços muito significativos decorrentes das sanções e dos benefícios perdidos com as mesmas, a economia russa está funcionando muito bem sob sanções. No ano passado, pela primeira vez em muitos anos, a economia russa cresceu mais rápido que a economia global. Essa tendência continuará este ano. Isso não só vai contra as expectativas dos promotores das sanções, como também inverte a lógica de suas sanções em 180 graus. Para o especialista, a escolha de parceiros para a cooperação econômica internacional e direito soberano dos Estados soberanos. Catarina Arapova, a diretora do Centro de Análise Política e Sanções do Instituto de Estudos Internacionais, salientou que as condições geopolíticas atuais contribuem para a formação na Rússia de recursos para a resiliência e desenvolvimento de economia nacional sob sanções externas. Segundo Catarina Arapova, a integração do sistema de pagamento nacional entre os países membros do BRIC é uma das ferramentas de adaptação aos riscos de sanções, um fator importante de estabilização da situação. Apesar de certas limitações, ela enfatizou ser importante que bancos russos tenham filiais em jurisdições amigas, citando a esse respeito a experiência do VTB Bank em Xangai. Abdulaziz Shabani, o pesquisador do Centro de Estudos Políticos e Estratégia de Riad, diz que o BRICS está desafiando o domínio tradicional das instituições ocidentais ao criar uma plataforma para expressar seus interesses em voz alta. Entre as principais realizações da aliança, o especialista destacou a criação do Banco de Desenvolvimento do BRICS, que torna possível a concretização de projetos em economias emergentes e representa uma alternativa às instituições ocidentais tradicionais. Ainda, conforme o especialista, a adesão da Arábia Saudita ao BRICS põe em evidência as mudanças ocorridas na situação geopolítica no mercado de energia e mostra que as economias emergentes estão começando a desempenhar um papel cada vez mais importante no mundo. Mustafa Ahmed, o especialista em segurança regional do Centro de Pesquisa Al-Habitor, disse, por seu turno, que os países de todo o mundo devem buscar uma maior flexibilidade nas relações comerciais para acabar com sua dependência excessiva do dólar. Até agora, o dólar americano tem sido a moeda dominante nas transações internacionais, mas hoje estamos avançando passo a passo para fazer com que os governos, inclusive do Oriente Médio, optem por criar mecanismos bilaterais que nos permitam encontrar soluções alternativas no comércio internacional. É bem possível que no futuro esses acordos bilaterais venham a se tornar uma base para a criação de uma nova moeda comum, inclusive no formato do BRICS. O Wen Hong, o subsecretário do Centro, uma faixa, uma rota da Academia de Ciências Sociais da China, falou sobre a situação atual do sistema financeiro internacional. Segundo o responsável, a atual infraestrutura financeira, em especial o sistema de pagamento SWIFT, não atende há muito tempo aos interesses da maioria dos países do mundo e se transformou em um instrumento de pressão política e econômica. Nas últimas décadas, os países ocidentais, como os Estados Unidos à frente, têm promovido seu próprio sistema de liquidação financeira no seu próprio interesse. Agora, com o envolvimento ativo dos fatores políticos do comércio internacional, as instituições financeiras internacionais começaram a ser usadas também como arma de luta política, assinalou.